Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula dessa sequência de videoaulas, tá bom? Para o nono ano. A gente agora trata ainda desse capítulo 4, movimento dos corpos. Nas duas últimas aulas, a gente já trabalhou algumas características desse assunto e a gente vai trilhando esse caminho e vendo as características também desse assunto que trata diretamente nas questões de física também, para que a gente possa entender. Algumas pinceladas na questão da física que vocês vão ver mais abrangente lá no primeiro ano do ensino médio, tá certo? Então aqui a gente tem a questão da gente entender a questão de resolução, de transformação, por exemplo, de unidades de medida, minutos, segundos, horas e assim sucessivamente. Aí nós temos aqui na página 197 uma questão relacionada à questão de hora e minuto, que também deve ser feita uma transformação para esses números e essas unidades de medida. Uma hora igual a 60 minutos, página 197. E abaixo de uma hora nós temos 7 horas e x igual a x. Então a gente faz uma regra de 3 básica, aquilo que a gente já conhece de matemática, e vamos dar o valor mais à frente. X é igual a 7 vezes 60, que dá igual, x é igual a 420 minutos, tá certo? Então essa característica aqui, essa resolução responde à questão número 5 do livro de vocês aí na página 196, tá bom? Mais adiante nós vamos ver a questão da velocidade que os corpos exercem, que os corpos apresentam, seja ela em um automóvel, seja um corpo humano em movimento. Então, para a física, dentro da física, essa grandeza velocidade, ela nos fornece informações sobre a relação entre o percurso do corpo e o intervalo de tempo que leva para percorrê-lo, tá? Um exemplo, se eu saio daqui até a escola, se eu vou andando, eu gasto um tempo X. Porém, se eu for correndo, esse tempo ele é diminuído. Se eu gastar 10 minutos indo andando, e eu posso correndo, eu posso gastar 7 ou 5 minutos. Tá certo? Então tem essa relação aí de velocidade, ela está relacionada ao percurso e ao corpo e ao intervalo de tempo que a gente vai levar de um lugar até a outro, tá? Por exemplo, para vencer uma corrida, o piloto precisa realizar o percurso no menor tempo que ele conseguir. Geralmente em corrida de Fórmula 1, a gente vê isso. Aquele que realiza aquele percurso em menor tempo, ganha a corrida, mas ele teve que usar alguns métodos, alguns meios para que essa velocidade fosse alcançada e atingida, tá bom? A velocidade na qual se encontra o corpo em um dado instante no seu percurso é chamada de velocidade instantânea, tá? Então, essa velocidade onde o corpo está ligado naquele momento, ele está apresentado, a gente chama de velocidade instantânea. Aí o livro aqui nos aponta para a gente observar as diferentes velocidades que um mesmo carro de corrida desenvolve em partes distintas do autódromo, da pista, tá? Por exemplo, se a gente está numa pista de linha reta, a gente consegue fazer com que aquele carro se locomova mais rápido, em 100 km, em 120, em 150. Porém, quando chega em uma curva, a gente tem que diminuir a velocidade. A gente não pode continuar com a mesma velocidade que a gente estava em linha reta, tá certo? Porque é questão de física, é questão, se a gente continuar nessa mesma velocidade elevada, o carro pode virar, pode capotar. Então tem essa característica aí também, tá certo? Em muitas situações é necessário encontrar um valor numérico que represente a velocidade de um corpo em todo o percurso. Nesse caso, em geral, utiliza-se a velocidade média, tá? Que a gente chama de uma sigla de VM, ok? Então, nós temos aqui na página 198 e na página 199 um percurso e um carro de Fórmula 1, tá certo? A gente vê que esse percurso ele tem diferentes momentos. Ele tem momento que ele está mais retilíneo, tem momento que ele está com muita curva. Então vocês podem observar no livro de vocês que a velocidade ela vai mudando. Tem um momento aqui que ela está em 160 km por hora,
Outro momento aqui numa curva bem fechada, ela está em 80 km por hora. Aqui numa reta, o carro está em 310 km por hora, tá? Então essa velocidade ela vai mudando, ela vai variando ao passar do momento em que ela se encontra. E para a forma da velocidade, não esqueçam isso. Página 199, tá? Nós temos aqui a fórmula para a velocidade média, representando a velocidade média por Vm, tá? Quando você ver aí essas duas letras, Vm está ligado à velocidade média desse corpo ou desse objeto. Temos que ela equivale à razão entre o deslocamento, que a gente chama de ΔS, deslocamento, e o intervalo de tempo decorrido nesse deslocamento, que a gente chama de ΔT, tá? ΔS relacionado a deslocamento, a movimento, a o percurso feito. E ΔT está relacionado ao tempo. E essas duas variáveis, elas estão sempre ligadas uma com a outra. O deslocamento e o tempo. Aquilo que eu disse, se você vai até a escola correndo, você chega lá mais rápido do que uma pessoa que for andando, tá? Então, esse deslocamento está relacionado à questão também do tempo. Então, a fórmula básica, a fórmula para a velocidade média é igual a Vm igual a ΔS sobre ΔT, tá certo? E mais adiante, nós vamos ter Vm igual a SF menos SI, que significa o deslocamento final menos o deslocamento inicial, sobre TF menos TI, que significa o tempo final menos o tempo inicial, tá certo? Nas próximas aulas a gente vai entender mais a fundo essas características e também nas atividades a gente vai praticar diretamente com eles, tá? Aqui embaixo nós temos que Vm é a velocidade média do corpo, tá? SI é a posição inicial do corpo, SF é a posição final do corpo, TI é o tempo inicial do deslocamento e TF é o tempo final do deslocamento. Tudo isso aqui está na página 199 do livro de vocês. Vocês podem acompanhar aí direitinho, tá? E para essas unidades nós temos o Sistema Internacional de Medidas, que é o SI, tá bom? Que os valores das velocidades instantâneas médias são expressos na unidade de metro por segundo, ok? Entretanto, em outras unidades, como quilômetros por hora, também são muitas utilizadas em nosso dia a dia. Veja a seguir como pode ser feita a conversão entre essas duas unidades, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, na página 199, dentro do quadro, essa questão para a gente converter metro por segundo para quilômetros por hora e vice-versa, ok? Aí mais adiante aqui nós temos na página 200 as questões de alguma resolução que o livro já nos aponta aqui dentro do nosso conteúdo. É isso que eu já tinha falado sobre ΔS, sobre ΔT, sobre a fórmula de velocidade média, que vocês podem observar bem direitinho aqui, e dentro dessas aulas a gente vai discutindo sobre esse assunto mais a fundo. E ainda podemos tratar sobre movimento retilíneo uniforme, tá? Na situação apresentada na página anterior, a velocidade do carro de corrida não foi constante, ou seja, ela mudou ao longo do seu percurso, aquilo que eu já tinha dito para vocês. E ela variou. Em algumas situações, a velocidade do corpo pode se manter constante em quase todo o percurso ou em determinado intervalo de tempo. Ou seja, quando a gente está em linha reta, o piloto do carro ou de moto, o motorista lá, você pode deixar essa velocidade constante. Só quer andar em 80, então você só deixa lá, tem um velocímetro do carro, ou tem um velocímetro da moto também, a gente pode deixar a questão da aceleração da moto só naquela velocidade constante, só em 80 km. Se a gente quiser acelerar, a velocidade vai aumentar, e se a gente frear o carro, essa velocidade vai diminuir. Mas a gente tem essa capacidade de controle de deixar também essa velocidade constante, tá? Então, nós temos aqui dois quadros, um para o automóvel A e um para o automóvel B, tá certo? Que tem as questões de variação de velocidade, ok? E mais uma vez a gente vê a questão da velocidade média, baseado em ΔT e ΔS, deslocamento e tempo. E temos os valores aqui e temos uma resolução na página 200 que a gente pode observar, ok?
dentro da atividade, a gente vai conseguir praticar bem direitinho essa explicação desse conteúdo. Então, na próxima aula, a gente já consegue ver a continuação desse conteúdo, já fica planejada uma atividade de prática para que vocês possam colocar esse conhecimento diretamente na prática, tá bom? Então, fica por aqui a nossa aula de hoje.